Oi pessoal, tô aqui botando o título da live. Oi Bel, deixa eu te chamar. Tava botando o título da live, mas vou chamar vocês logo. Olivia entrando. Chamar Bebel. Pronto, já chamei você. Olá! Oi, tudo bem? Tudo? Oi Bel. Oi, tudo Tem bem? É um bom nosso encontro semanal. Eu vou botar aqui Bora. o título da live, tá? Vocês vão falando aí. Então, olá, pessoal, boa tarde. Somos a Base Diálogos, um quarteto, aguardando a chegada de Mônica Lobo, uma advogada, 2 psicólogas e uma financeira, para a gente discutir temas relacionados aos relacionamentos, às famílias, à nossa humanidade. Oi, Mônica. Sempre por meio e privilegiando o diálogo, que é a nossa crença, né? Que o diálogo é a base de tudo. Nosso Com diálogo a gente resolve crença tudo. não. Ué, Não, a gente tem Crença botar que isso. virou lema. É crença que virou lema. Gente, eu estou testando um fone novo. Vocês me digam, por favor, se eu estiver berrando, se a Na voz verdade, eu estiver falei qualquer crença coisa. não, Olivia, porque eu não quero que as pessoas acreditem que o diálogo é uma crença, né? Que realmente você a não gente quer pega que e só existam ferve outras fogo. crenças, você quer que essa seja uma crença absoluta. Exatamente. E quando fala de crença, eu sempre penso uma crendice, né? Aquela coisa, parece que é, né? Mas não sei muito Tá, bem. então deixa eu redefinir a minha fala, assim. Então somos um quarteto de profissionais que trabalham com famílias, com pessoas, com, enfim, empresas, N situações, e que nós temos a convicção de que diálogo é a base de tudo. Melhorou? Boa. Fiquei mais feliz. Olha só, hoje tem uma responsa aí, eu não sei se vocês viram. Eu A vi. Núcleo Pesquisa está assistindo a gente. Eu estou acreditando que é a Isa, que eu acho que o Moisés não vai dar essa canja toda para a gente. Mas a gente vai convidar o Moisés um dia para vir aqui nos dar essa honra, né? Isa, avisa aí se é você ou não, então. Quem Tá é? feito o convite aqui ao vivo. Agora a gente vai disputar quem de nós vai ficar de fora para dar o lugar para o Moisés. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou ouvindo vocês aqui e eu acho que essa crença, né, que a gente acredita que é através do diálogo, é porque, de alguma maneira, não fomos ser profissionais que lidam com conflito, que lidam com tentativa de resolução de conflito, seja da forma formal, legal, seja da forma financeira, seja da forma emocional, à toa, né? A gente está nesse lugar pela nossa história, pelas nossas lentes, pelos nossos antepassados que estão guiando aqui as nossas lentes para ver se a gente consegue distribuir um pouco, compartilhar essa visão, ajudando as pessoas a conseguirem resolver as questões do cotidiano, as questões dos impasses que acontecem ao longo do ciclo da vida das pessoas, das famílias, de uma forma funcional, de uma forma produtiva. E, num certo sentido, não sei se é popularizando uma palavra boa, mas assim, tentando falar português, tentando não falar advoguês, nem terapês, nem financês, para as pessoas. Bebel fez uma cara agora. Para as pessoas poderem. Espera aí, deixa eu acabar, Bel. Para as pessoas conseguirem ir incorporando essa cultura de entender e se auto-implicar nos processos no cotidiano, nas questões do dia a dia. E a gente
hoje, especialmente, a gente está fazendo uma linha agora importante, focando no divórcio. Fala aí, Bel. Não, estou tentando encontrar a palavra. A gente já usou democratizar, hoje você usou popularizar, que também eu gosto das duas, difundir, mas facilitando, né? Traduzindo, não simplificando. Gente, antes da gente então começar o nosso papo aqui a falar sobre vou me separar e agora, eu queria pedir para o nosso público que está assistindo curtir, encaminhar para pessoas que possam estar passando por algo, né, parecido, similar, ou que já está passando, ou que vai passar, porque eu acho que aqui vão sair coisas muito importantes e muito válidas que eu tenho certeza que quem já passou por esse processo se ao final vai falar, putz, se eu soubesse disso antes, né? Acho que as coisas poderiam ter sido diferentes. Então já encaminhem, já avisem, óbvio que vai ficar gravado, mas né, é o famoso ganha-ganha, todo mundo está ganhando, a gente né, fica feliz em poder falar sobre esse assunto, poder ajudar e vocês em poderem passar para outras pessoas. Então, queria começar, né? Tá dando esse pedido e coloquem suas perguntas. Podem começar a colocar perguntas. Isso. Tá. Bom, então vamos lá, né? Me separei. E agora? O que fazer? Não, me separei ou vou me separar? Me deparei. Desculpa. Me deparei. Vou me separar. Vou me separar. E agora? Né? Tomei essa decisão. Primeiro ponto assim, que eu já queria aproveitar essa bola no campo, raríssimas vezes, na minha experiência, é uma decisão por consenso. Ou, embora o casal perceba que está em crise, geralmente um dos dois toma a decisão. Não quero mais, para mim cheguei no meu limite, né? Eu atendi, sei lá, 2 casais hoje separados pela manhã e os dois com a mesma questão, né? Tem um que está mais definido, mais resolvido, e o outro que está mais ressentido, se sentindo um pouco mais vitimizado. Esse é o primeiro ponto que eu acho que começa a permear esse processo. Eu sou responsável por esse processo ou eu sou vítima de uma decisão de outra pessoa? O que vocês acham? Ô, Mônica, eu queria te perguntar uma coisa. Faz, assim, que me veio agora, assim, pensando nisso. Ainda que né, esteja ruim para os dois ou que o casamento já esteja em crise, é tão comum isso, né, de ter um porta-voz, como você falou, aquele que vai anunciar, que vai por algum motivo, botar para fora né, esses sintomas que já não tá bom, e que é o que né, acaba, né? O que fala, vamos terminar, acabou o casamento, quero me separar. Faz parte da dinâmica ter uma suposta vítima, eu sei que não é essa palavra, mas ter alguém que, né, ainda que lá no íntimo tenha consciência de que o casamento estava ruim, que jogo é esse que a gente faz, né? De ter alguém meio que impulsiona esse movimento e alguém que faz um movimento de segurar ou de, sabe... Por que isso é tão comum, né? Assim, Porque eu acho, Olívia... Tem alguma dinâmica psicológica, assim, sei lá. Não. O que me ocorre para responder a você é que, assim, em todos os grupos humanos, em todos os sistemas, sejamos nós aqui... Sejam os casais em um escritório de advocacia ou de qualquer outra empresa, aquelas pessoas que estão ali, elas formam um sistema. Elas são mais do que a soma das partes. Elas interagem e elas têm uma responsabilidade naquela dinâmica dentro daquele grupo. Então, se o grupo é funcional... não é só por sua causa, por minha causa, por causa da Bebel, por causa da Patrícia. A gente consegue, enquanto equipe, e dentro de uma equipe, nós temos diferentes funções, né? Vocês colocaram antes quem vai chamar a base. E aí vocês me deixam sempre de fora, ou me dão essa gentileza
porque eu não tenho a habilidade que vocês têm ainda para mexer nisso. Ainda, chego lá. Então, dentro da nossa dinâmica, uma se preocupa mais com a forma, a outra se preocupa mais com o conteúdo, a outra se preocupa mais de trazer convidados. A gente tem tarefas diferentes dentro do nosso grupo, dentro do nosso sistema. Nos casamentos também isso acontece, né? Embora eu seja mulher e eu tenho um parceiro que é o marido, eu sou mãe e ele é pai, as nossas funções, às vezes, são diferentes. Eu sou mais cuidadora, ele pode ser mais provedor, ou ele traz o humor para casa e a leveza, eu trago o peso e a responsabilidade. São funções diferentes. Na hora que o casal resolve se separar, a primeira turbulência é essa. E agora? E agora, como é que eu estou fazendo dupla com você? Você não quer mais trabalhar comigo. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou me apropriar de coisas que eram funcionais da nossa parceria, mas que eram da sua parte, né? Eram trazidas por você. É porque eu fiquei pensando que, assim, ainda como eu falei, que você estava dizendo, né, que esteja ruim para os dois, aquele que fala e quem ouve essa tomada de decisão, é sempre muito difícil ouvir isso, né? Por mais que intimamente você reconheça que o casamento não ia bem, é sempre muito, não sei se é alguma coisa do nosso orgulho ferido, do ego, eu não sei, mas é alguma coisa que, realmente você tem razão, acho que a gente pode se separar, nosso casamento realmente não ia bem, é tão raro isso, né? Porque ouvir que alguém não deseja mais essa parceria é muito difícil, né? Então, acaba se cristalizando um pouco esse lugar de quem recebeu a notícia e quem deu a notícia, né? Que é muito difícil para os dois. Acho que a nossa pergunta é: vou me separar e agora? Essa constatação do desejo da separação, ela é duríssima para quem anuncia, né, o desejo de separação e para quem ouve o desejo da separação. Só que eu acho que é difícil de ângulos diferentes, né? Assim, quem anuncia tem o peso da responsabilidade de estar tomando, né, essa iniciativa e assume um lugar, muitas e muitas aspas aí, de vilão, né, de ser o que rompeu, enquanto que o outro, né, sofre pela dor e tudo e acaba também assumindo o lugar do rejeitado, do desamparado, que também não necessariamente é assim, né? Então, enfim, só... Posso complementar? Vai, Paty. No que a Mônica falou, que faz todo sentido, aí você me corrige, tá, Mônica? Na minha complementação. Eu penso que também é uma equação muito difícil, Olivia, você combinar as histórias de vida, né? O que cada um traz como crença de cada família, né? Um sabe que tá ruim, mas meus pais foram casados para a vida inteira. Eu não casei para me separar. E num outro que, sei lá, teve um casal de pais separados e funcionou de uma outra forma, e aquilo, apesar de dolorido, não é tão difícil. Então, ele consegue trazer isso, visualizar isso mais fácil, não entra em negação. Então, equalizar duas pessoas com famílias de origens, com essas questões, né, de casamento e tal, parecidas naquele momento que estão os dois juntos, também eu acho que dificulta esse lugar de os dois estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Faz sentido, Mônica? Faz. Nunca estão, e o que você está dizendo é assim, cada um traz diferentes recursos das suas famílias de origem. Cada um entrou naquele casamento num determinado papel, num lugar. E, na hora que se quebra essa parceria, você sente perda, sente medo, sente a sensação de que você não vai conseguir continuar, porque você já se equilibrou. A gente não pode esquecer que a gente sabe, a gente acredita na visão sistêmica, na visão de mão dupla, na visão de corresponsabilidade, mas o mundo ainda tem uma leitura muito linear. Quando você estava falando, Olivia, eu não sei nem se você se deu conta, mas você estava falando como se cada um tivesse um lugar isolado e não relacionado ao outro.
Porque se você é vítima, você entrou nesse lugar e alguém também te deixou entrar nesse lugar. E mais, e na linha da sua família de origem, que está acima de você, talvez ou você aprendeu com alguém usar esse lugar, ou você tinha esse lugar. Então, assim, se você se responsabiliza, e pelo menos no seu percentual, a sua possibilidade de sair daquele momento, seja você que decidiu a separação, seja o seu par que decidiu, já começa de um lugar melhor. Então, para a gente entrar assim, já no desenvolvimento do processo, resolvi me separar. E agora? O que eu tenho de responsabilidade nesse processo? O que eu posso compartilhar com o meu par e ajudar ele a dividir comigo também esse processo, cuidando de mim e cuidando dele. Então, a primeira pílula que resolvi me separar e agora, eu tenho uma parcela de responsabilidade, não estou me separando porque você é péssimo, não estou me separando porque você não toma café comigo de manhã, não estou culpando o outro da separação. Estou me auto-implicando nesse processo. Não estou me separando porque acho que a nossa parceria não está funcionando mais. E eu tenho uma responsabilidade nisso. Posso trazer uma coisa aqui? É que às vezes a gente fala como se fosse tudo muito simples assim, né? Que o problema é que a gente está se separando, esse exemplo que você deu, por exemplo, do café da manhã. Mas às vezes a gente está se separando por coisas sérias, por traições financeiras, traições emocionais, sexuais, por violências, né? Por relacionamentos tóxicos. Eu só estou querendo trazer um pouco que, mesmo nessas situações, a gente pode não se colocar no papel de vítima nem no papel de algoz. E a gente pode convidar o outro, mesmo nessas situações, a também assumir um papel de corresponsável pelaquela construção por aquele cenário. Perfeito, Bebel. Que às vezes parece meio fácil, né? Mas não é. Não, eu acho, só complementando a sua fala, às vezes a traição ou qualquer outro ato mais violento num processo, num casal, o ato é daquele que fez, né? A traição é uma questão que é imperdoável. Eu magoei você, eu enfiei o dedo no seu olho, eu abandonei você, eu não fui leal com você, eu fiz o ato. Agora, o que ajuda também a você a entender a minha atitude é em que lugar eu estava que eu não percebi, por exemplo, que o nosso casamento estava desinvestido. Em que lugar eu estava que eu só olhei para os meus filhos e estava adorando a minha casa e a minha família e eu não queria nem incluir você nesse processo e não consegui também que você se incluísse. O outro também tem a parcela dele. Então, é esse o ponto. O ato de trair, que leva a uma separação, e a gente já falou aqui outras vezes, é individual. Mas o que leva à disfuncionalidade daquele casamento e aquele ato agressivo ao outro é dos dois. E, Mônica, quando a gente fala isso dentro do consultório para um casal, é difícil, né? Explicar. Eu já levei esporro. Tipo, como assim? Você está falando que então que a culpa é minha, que ele me traiu? Eu acho que aí, Patrícia, cabe a nós, advogados, financeiros e profissionais, entender que a gente já está nessa estrada há muito tempo, que a gente está familiarizado há muito tempo. O senso comum é de que você foi traída, você é vítima e ele é um cara ruim, né? Sim. Então, o que é importante é a gente ter a habilidade de ir construindo essa autoimplicação, né? Porque senão é isso mesmo. E ele vai dizer, olha, quer dizer que a culpa é minha? Estou aqui envergonhada e você ainda quer dizer que eu sou responsável por isso? Aí realmente eu vou ter que dar razão. E quando, mas quando entende, né? Quando a gente consegue levar eles para esse local,
como as coisas ficam mais fáceis, né? Como se soubesse, tipo assim, sim, chega nesse local que vai ser tudo mais simples, né? Do que esse local que você está agora, né? Se você conseguir ter essa compreensão da sua implicação no processo. O desafio é como. E eu aí queria fazer uma pergunta para a Olívia e para a Bebel, porque é mais senso comum que se eu estou numa crise conjugal, eu vou procurar um psicólogo, e aí vai para o meu consultório ou para o seu. Mas, muitas vezes, as pessoas não querem nem olhar para essa parte emocional. Está tão dolorido, eu quero acabar logo com isso. Então, vou lá procurar um advogado e vou resolver. Então, queria ver para vocês como é que é quando esse conflito e essa decisão chega ou para um profissional de finanças que está trabalhando com o casal ou para o advogado, que eu acho que é bastante comum. Quer falar, Olívia? Porque acho mais comum pelo advogado, né? Você está muda. Você está muda, Olívia. Desculpa. Sim, acho que muito comum algumas pessoas quando estão, né, se deparando com esse desejo, né, ou percebendo no outro, ou estão, né, prestes a começar um processo de separação, estarem muito perdidas, muito assustadas, com muito medo e sem ideia, né, sem conseguir enxergar um palmo adiante, né, do nariz, assim. É uma grande neblina. E eu acho que vem procurar o advogado de família, para começar a mapear esse terreno, né? Para entender algumas questões básicas de como é que fica em relação aos filhos, né? Como é que vai ser a convivência, que são as mais diversas situações, né? Às vezes o casal está se separando com um bebezinho, com uma criança pequena, que ainda precisa de muita assistência, né? E aí existem inseguranças e aquela divisão. Então, assim, as pessoas realmente... como é que fica a manutenção financeira, que acho que o Bebel vai falar, mas sem conseguir ter a menor perspectiva, assim, sem conseguir visualizar um futuro próximo. Eu acho que essa que é a sensação de quem está iniciando um processo de divórcio e procura o advogado, para poder começar a mapear e o que pauta é o medo, né? O medo, as perdas, o medo de não ter o dinheiro, o medo de perder o convívio com os filhos, né? E o estigma também que ainda existe em torno do divórcio, da separação, como algo que fracassou, né? Então vem com essa carga muito pesada de fracasso, ainda que tenha sido uma história feliz, né? Que tenha durado um certo tempo, não importa quanto, mas que tenha sido feliz. Então, não sei, Mônica, se foi essa bem a sua pergunta, mas eu acho que as pessoas, quando procuram o advogado, é mais raro a pessoa que está cogitando a ideia e quer só mapear, fazer um exercício de entender como seriam nesses combinados. Mais comum quando a pessoa acabou de tomar a decisão ou está prestes a anunciar a sua decisão e precisa se instruir, né? Eu acho que tem uma coisa meio de buscar informação e de instrução do que está por vir, do que está pela frente. E o que você acha que, através da figura do advogado, que vai formalizar, ajudá-los a formalizar um processo legal, né? Se o casal, na hora que se separar, já vem rapidamente para o advogado, o que o advogado, o que o casal precisa tomar cuidado para não pular etapas? Não pular etapas de um processo que a gente sabe que é emocional antes de ser legal. O que um advogado ou um casal pode se preocupar e se cuidar para não entrar direto pelo advogado, ou, se ele entrar pelo advogado, que o advogado consiga entender que talvez ele tenha que ajudar o casal a dar um passo atrás em relação a isso? Ô, Mônica, eu diria, né, assim, que importante o cuidado que o casal tem que tomar. Gente, desculpa, eu estou com uma coisa na garganta. Na escolha do profissional. Acho que quando você escolhe um determinado perfil profissional, você vai receber um input, uma qualidade de informação que pode acelerar o processo
ou pode permitir que esse processo ainda, né, viva algumas etapas que precisam viver. Então, assim, nessas últimas semanas eu atendi 2 casais que já estavam assim, né, assim, já com a decisão tomada da separação. E quando vieram para o escritório e a gente conversou sobre objetivamente tudo que eles iam precisar arrumar, conversar, nananã, combinar e tal, eles puderam juntos fazer um exercício, que eu estou dizendo, de visualizar o que é esse futuro, né, de separados, de um casal separado. E quando essa informação ela é trazida com isenção, com delicadeza, com cuidado, com esse intuito de informar para que as pessoas tomem a melhor decisão, há espaço para eles se reconectarem, se for o caso. São 2 casais que acabaram desistindo de se separar, porque perceberam naquela conversa, naquele exercício de combinar o futuro próximo, que eles ainda tinham alguma coisa, algum material, alguma coisa para viver ali entre os 2, sabe? E adiaram um pouco esse projeto. Então, eu acho que, assim, uma vez me perguntavam também, já em muitas palestras, assim, mas quantos, trabalhando com advocacia colaborativa, né? Já foi me perguntado muitas vezes, quantos casais você reconciliou? Como se fosse esse o objetivo do trabalho. E eu disse, esse não é o objetivo do trabalho, né? O objetivo do trabalho é permitir a ruptura com saúde, né? Com maior suavidade possível, com dignidade, mas da maneira como é um ambiente extremamente respeitoso, né? E o diálogo é o veículo e não existem ameaças e a gente vai junto pensar aqui sobre como vai ser esse futuro, há espaço para que surjam, né, esses momentos de peraí, vamos viver então outra coisa, vamos tentar uma terapia, vamos dar um tempo, vamos fazer uma viagem, vamos conversar mais entre nós, ainda não estamos tão maduros assim. Né? O que a gente viu, a gente não quis, enfim, veio à tona essa necessidade, né? Daquela dupla, daquele par, de ainda viver alguma coisa, ainda não chegaram no fim da história, né? Então, eu diria que o cuidado maior é esse, aonde você está buscando, em que fonte você vai beber, porque a qualidade dessa água, né? A qualidade do que você vai botar para dentro ali né, pode determinar muita coisa. Mas eu estou terminando. Assim, se vem alguém, um profissional do direito, com um olhar muito adversarial, muito, mas aqui tem problema, pode ser que você termine de rasgar, entende? O que estava só começando a ser desfeito, e aí você traz um olhar e uma informação muito, muito dura e rompa o que ainda existia para ser vivido entre aquelas pessoas. Então, acho que o cuidado que eu diria, escolha bem, né, o seu advogado, escolha alguém que tenha um perfil de informar e de, né, trazer material para enriquecer o processo decisório, que é das pessoas, que é do casal, até para entender se está na hora mesmo de se separar ou não, né? Eu diria isso, Mônica. Olha só, eu não sei, eu entendi o que você está trazendo, mas assim, é claro que em qualquer processo de divórcio, você pode voltar atrás. Qualquer processo de dissolução, você pode voltar atrás. Mas eu fiquei com uma frase sua que eu discordo um pouco, que o advogado pode terminar de rasgar, né? Eu acho que, num processo de divórcio, é claro que se o casal está decidido, ou pelo menos um dos 2 está decidido, cabe ao advogado ajudar a não potencializar o ressentimento. Para conseguir que eles consigam levar aquele processo com cuidado, né? Eu costumo dizer que, assim, para separar 2 partes, a gente pode separar rasgando, e aí fiquei com a sua metáfora, ou cortando e separando os 2 tecidos, né? Eu tenho um tecido. Se eu rasgar, quem entende um pouco de costura, eu posso errar o fio e sair todo torto o tecido que eu rasguei. Eu posso dar um piquezinho e fazer e o tecido fazer isso. Ou eu posso pegar uma tesoura e cortar. E eu acho que nessa questão é importante o como.
Eu acho que se o advogado consegue entender e ajudar o casal a entender essa corresponsabilidade e pensar no futuro dessa relação como casal separados, como você até falou isso, uma visão prospectiva de como eles querem estar em 2 anos ou 3, é um ponto importante para poder separar esse tecido sem rasgar, sem um pedaço ficar maior do que o outro, sem um pedaço ficar mais imbricado ou torcido do que o outro. Então, Sim. acho que o cuidado nessa hora é entender isso. Mas eu não sei aonde a gente discordou, porque eu quis dizer exatamente isso. O profissional, né, e mais do que eu acho os profissionais de saúde e de finanças, nós, advogados, temos uma formação, né, um olhar que coloca, né, nos coloca sempre aquela visão de, né, alguma crise, um olhar adversarial. Então, o que eu vejo na minha prática, no dia a dia, está mudando radicalmente, mas o que se fazia até então é o advogado, é uma figura que vem para agudizar, né, situações de crise, é uma figura que não está associada à resolução prospectiva do casal que vai efetivamente separar, ou que até vai permitir, vai promover um ambiente cuidadoso, para que, se o casal não tiver ainda maduro para a separação, possa, né, voltar atrás e viver ainda algumas etapas. O advogado, acho que ele tem especial responsabilidade nisso. E, tradicionalmente, o que vínhamos fazendo é rasgar o tecido e não permitir que ele seja cuidadosamente dividido em 2 metades inteiras. E, sabe, infelizmente. Gente, deixa eu perguntar uma coisa. Eu estou entendendo, Olivia e Mônica, que, na verdade, a gente tem que se preocupar com o perfil dos profissionais que nós vamos procurar na hora. Ou seja, se a gente tiver que dar um conselho, preocupe-se com o perfil dos profissionais que vocês vão buscar. Procurem pessoas que respeitem você, seu ex-parceiro, parceira, a relação que vocês tiveram e que queira construir um futuro maduro para vocês. Então, é essa escolha que é importante. Isso. Bela, desculpa, só para complementar, sabe só por quê, gente? As pessoas, elas têm medo de procurar o advogado. Quantas vezes eu escuto quando chega pessoas, evitei, não queria estar... E quando eu vi que eu vi no advogado, e o advogado é um aliado, ele está aqui para ajudar a resolver bem. Mas a figura, a ideia, a imagem, o que se faz é essa, né? É de alguma coisa que vem para piorar a situação e não para resolver. Desculpa. Vai lá, Patrícia. Só também de novo, só um segundo. Aqui é réplica, tréplica, a gente tem que ter os direitos de resposta. Direito de resposta. Eu mais quietinha, uma outra coisa é que, se você entrar num advogado e o advogado te oferecer uma coisa que não está de acordo com os seus valores, meia volta, vou ver, vai embora. Né? Eu tenho uma amiga que foi isso. Ela chegou no advogado, o advogado deu conselhos para ela e o ex-marido dela nunca ia perdoar ela na vida. Ela disse assim: eu não quero começar por aí. Pois é, Bela, mas antes de eu voltar, porque eu quero falar, aí eu vou fazer minha tréplica aí. Tem pessoas que estão tão, né, avoadas, ou que não tem, às vezes, nenhuma autocrítica para isso, né? Então, vão chegar... Então, precisa realmente ter muito cuidado, porque a sua amiga, às vezes, tem pessoas que não são nem instruídas para poder ter essa capacidade de, o que o advogado falou, né? Mas deixa eu voltar, né? Porque eu estou aqui de âncora do programa, então... Vou me separar e agora? Eu quero uma coisa mais prática, gente. Né? A gente está falando, enfim, coisas muito importantes, mas eu quero uma coisa mais prática. Vou me separar e agora? Eu acho que a Olivia falou, do tipo, vou me separar e agora? Procure um profissional onde você vai se identificar, de confiança. Aí vamos lá, para a parte financeira, né? E para a parte emocional, sendo bem pragmático, né? Para quem está pensando, eu vou me separar, e agora? E até, gente, para quem não tem condições de procurar profissionais, né?
fazer o quê? Buscar aonde? Né? Simplesmente, né? A pessoa está perdida. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Boa, Paty. Fala aí, Bebel, depois eu falo. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Não, primeiro, são duas perguntas, Bebel. Primeiro, pragmaticamente, vamos separar e agora, na sua parte, né, na parte de finanças, o que você falaria, assim, brevemente? Faz isso. Bom, se preocupar, lembrar qual é o seu regime de casamento, de divisão de bens, ver quais são os valores que você tem, qual o patrimônio que você tem, levantar quais os gastos que a família tem em conjunto e tentar imaginar quanto que poderiam dispor cada um, né, para poder seguir suas vidas de uma maneira ainda muito generalista, né, de uma forma muito primeiros números, depois pode se detalhar e pensar, porque se tem essas condições e que tipo de mudança você vai ter que fazer na sua vida. Porque, às vezes, até esse tipo de coisa faz as pessoas decidirem por não se separarem naquele momento. Sim. Pode acontecer. Né? Tá, eu vou bem no seu alvo, Patrícia. Vou me separar, e agora? Agora, primeira coisa que eu vou pensar é por que eu decidi me separar, qual é a minha questão nesse processo, o que eu posso, na hora que eu for cuidar do meu parceiro, entender que eu não preciso denegrir a imagem dele, desqualificar o nosso casamento para dizer que eu vou sair. Primeiro ponto. Então, me auto-implicar nesse processo e entender que ele precisa de um tempo para poder digerir essa informação, que mesmo que inconsciente ele se dê conta de que o processo de casamento está ruim, ele não estava pensando nessa decisão ainda. Então, e se a decisão não for sua? Se a decisão não for sua, não, procure ver qual é a sua parcela nessa história. Por que isso aconteceu com a gente? O que eu colaborei para isso acontecer? Qualquer movimento de protagonismo, de se responsabilizar, te dá potência, te dá o que fazer. A vítima fica deitada e alguém carrega. O protagonismo te dá um tecido, um tônus, para você poder até falar da sua dor. Mas poder falar da sua dor falando de você, não precisando acusar o outro, entendendo que aquilo está acontecendo com o outro e que você quer preservando tudo que você viveu, os filhos que vocês tiveram, o que foi bom na sua relação, não foi perdido. Simplesmente terminou. As coisas terminam na vida. E a gente tem que poder entender por que para o outro aquilo não está valendo a pena investir. E aí, não entrar nem numa vitimização, nem numa acusação, se a decisão não for sua. Tá. Agora eu vou fazer... Perfeito, Mônica. Eu vou fazer as minhas considerações. Primeira coisa que eu falaria, bom, neste momento, primeiro, vou me separar e agora protejam seus filhos, caso vocês os tenham, né? Não coloquem eles no meio disso tudo. Para mim, né, para quem tem filho, é a primeira coisa que tem que estar muito clara, né, dentro do casal, né? E se o outro estiver fazendo alguma coisa, você conseguir trazer ele, puxar ele para a realidade, porque infelizmente acontece, não é porque o outro é mau, porque, enfim, aquilo que a gente fala né, do momento sombrio. Então, é proteger os filhos, né, desse momento. E eu vou usar o meu, já virou bordão aqui, né? Nunca tome decisões definitivas em estados emocionais temporários. Então, né, nesse momento de definir qualquer coisa que, né, vai ser difícil, né, voltar, esperar essa emoção, porque no primeiro momento, né, vou me separar e agora eu acho que ainda está no começo do que ainda pode virar uma coisa emocionalmente muito, né, intensa.
não tomar decisões, é ir procurando os profissionais, né? Se orientando, lendo, buscando informação. Quem não tem condições de buscar profissionais, às vezes vai para um amigo, né? Porque não tem dinheiro para pagar, ou alguma coisa assim. Eu nem sei, Olívia, desculpa a minha ignorância, se tem justiça gratuita para... Fala. Para né, da defensoria, você tá termina aí. Para isso também. E buscar, né? Hoje em dia a gente tem acesso à internet, hoje em dia a gente tem profissionais, hoje em dia a gente tem a base de diálogos para isso, né? E a gente vai ter muito mais informações, né, sobre isso, se você não puder ir diretamente, né, num profissional. Começar por um lugar da informação, né? Pessoas que já passaram sobre isso, profissionais que trabalham com isso e proteger os filhos. Perfeito. Eu digo a mesma coisa, na verdade, né? Um pouco de cada do que vocês disseram, porque do lugar do direito, né? Quais são os temas que envolvem uma separação? Filhos, responsabilidade pelos filhos, convivência com os filhos, manutenção financeira dos filhos, de si próprio, partilha do patrimônio, quer dizer, temas que envolvem parentalidade, emoção, finanças, né? O direito só permeia o que está no meio, que é o que vocês trazem. Hã? Organiza essa negociação. Organiza, traz os pontos. Vai ser negociado. Exato. Você vê que o direito, na verdade, ele é o que vai dar o contorno para esse recheio que, né, não é jurídico. O recheio é emocional, né, relacional, parental, financeiro, mas o direito traz as regras, né, traz alguns formatos, traz aí algumas fronteiras, alguns limites. Então, eu digo a mesma coisa um pouco para cada uma de vocês, né? Mas privilegio muito esse lugar do qual o método, né? De que maneira, como que a gente vai conduzir essa situação, uma vez que a decisão está tomada. Isso é muito importante. E eu acho que esse é o que o advogado vai trazer, que né, existe possibilidade de diálogo, né? Existe possibilidade de ser né, da gente construir isso, né, esse divórcio amigável, porque pode ser pela mediação, pode ser pela abordagem colaborativa, pode ser pelo litígio, e analisar com cuidado prós e contras de cada caminho e entender qual é a necessidade daquele cliente, porque a gente fala muito isso, né? Um método de encaminhamento de um divórcio não é melhor do que o outro necessariamente, né? Somos entusiastas, né, dos benefícios dos métodos que privilegiam o diálogo, mas em algumas situações a gente precisa de outra abordagem. Então, eu acho que é importante mapear esse método, porque é ele que vai ajudar, né, a manter os custos sob controle do processo, né, os custos relacionais, financeiros, a preservar a saúde emocional dos filhos, tudo isso que vocês disseram, né? Então, eu acho assim, quero me separar aí agora, informação, informação, informação. Se você não tem condição de procurar profissionais, né, privados e tal, eu diria para os amigos, eu até anotei aqui, eu acho os amigos, né, e a família fundamentais. Eu não, né? Eles são fundamentais, não é que eu acho, mas como rede de apoio, né? Então, fortaleça quem são as pessoas que você conta, porque esse é um processo de altos e baixos, mas a informação, o ideal é que ela venha de profissionais qualificados, que tenham um distanciamento crítico, inclusive, que tenham um distanciamento que podem trazer essa informação de outra maneira. Então, entender que trocar experiência é legal, contar com o apoio dos amigos e da família é legal, é importante, mas não é a fonte primeira, eu acho que é, né, primordial de informação, né, técnica ali de como fazer as coisas. Então, existe sim a defensoria pública, as universidades, existem muitos programas de atendimento, né, para trabalhar com casais, com mediação, e abordar, enfim, para encaminhar situações desse tipo de maneira gratuita. E eu ia falar exatamente o que você falou, existe hoje muito conteúdo de qualidade na internet, então procurar se informar, se instruir. Eu acho que esse é o primeiro momento, quando a gente está diante de
de um cenário totalmente novo, do desconhecido, a gente tem que começar a mapear, e aí, assim, à medida que a gente vai compreendendo objetivamente, isso também vai organizando e apaziguando as emoções, né? É a leitura que eu faço. Quanto mais perdido, quanto mais desorientado, mais angustiado, mais medo eu tenho. Quanto mais informação qualificada eu tenho, mais eu vou voltando a respirar e a entender qual é o próximo passo. Então, informação sempre, gente, informação qualificada sempre, por onde for, mas separando, né, o que é os amigos e o que é uma orientação profissional. Tá. Tem uma Fala, pergunta aí. Eu quero falar. Pode falar, Bel. Não, eu vou um pouco mudar de assunto, eu vou ir para outro lugar. Eu vou dar uma amarrada, o que eu queria era entender que até agora as pessoas pensaram em como é que elas, ok, vou me separar. Vai conversar com o parceiro, vai amadurecer aquilo, vai perceber qual o lugar e qual o papel que cada um está ocupando naquele processo, né? Vai escolher profissionais que estejam de acordo com os seus valores, né? Vai proteger os filhos, cuidar dos filhos. E a gente falou da rede e me veio essa pergunta. Essa pergunta não, mas assim, e aí? Eu vou comunicar aos meus filhos, eu vou comunicar aos meus pais, eu vou comunicar aos meus amigos. Como é que é essa comunicação? Porque eu lembrei das fases do divórcio que a Mônica trouxe para a gente anteriormente, né? Da afetiva, econômico-financeira, legal, social e emocional. Então, nós falamos aqui um pouco da legal, da afetiva, econômico-financeira, mas essa social está aí pairando ainda na nossa conversa. Acho que a gente precisa interessar ela um pouquinho também. Não, Bel, olha só. Não, primeiro eu queria complementar que uma coisa que é importante também, em tudo que você resumiu muito bem o que a gente já falou, é entender também que isso é um processo. O divórcio não começa na hora que a pessoa decide contar para o outro. Esse processo de separação já foi detonado em algum momento do casamento e ele não acaba na hora que eles se separam fisicamente. Então, é entender que esse é um processo, né? Eu estou aqui tomada de uma obra na minha casa, eu uso esse exemplo, é obra em casa. Tem uma hora que está à vontade de sair correndo, mas não adianta, é a sua casa, você tem que esperar as coisas voltarem para o lugar. Então, é um processo, é um verbo reflexivo, então precisam dos dois, e vai dar certo se os dois colaborarem, e é importante, embora seja uma decisão unilateral, muitas vezes pode ser, é um processo que os dois estão envolvidos, então eu acho que essa questão. E essas etapas que você está falando são etapas que vão acontecer ao longo do tempo. Depois que você comunicou, e eu acho que a gente pode fazer outras lives caminhando nessa direção do que vai acontecendo, depois que você comunicou, você tem que dar o tempo para o seu parceiro e para você mesmo começar a viver esse luto. Você tomou essa decisão. Tem um luto ali. Tem um luto de um projeto que não deu certo. E você vai ter no seu parceiro, e que vai ser ex-parceiro, alguém que está vivendo aquilo junto com você. Então, aproveita essa parceria no sentido de vamos desconstruir juntos, sem quebrar, sem destruir, mas desconstruindo, negociando, dialogando, conversando. Não é mágico, não é fácil. A raiva vem, os sentimentos, o medo, a raiva, o desapontamento, está tudo misturado. Mas dá um tempo. Eu estou me lembrando agora, muitas vezes, aquele que, mesmo que tomou a decisão, pede um tempo. Né? A gente está vivendo agora, por exemplo, mês de festas. Ninguém gosta de encarar já um Natal no meio dessa confusão toda. Às vezes o casal, peraí, a gente já tomou essa decisão, mas a gente pode guardar para a gente por um tempo e só contar para os filhos depois do Natal? É uma combinação, o casal pode chegar nesse lugar. Então, essa etapa que você falou,
do afeto, né? Eu não gosto mais de você, mas a gente ainda tem parcerias, a gente ainda tem parentalidade, a gente ainda tem bens, a gente ainda tem uma casa. Então, vamos desconstruindo isso passo a passo. Não sei se eu respondi sua pergunta. Fala, Paty. Mônica, você falou uma frase que me marcou agora. Você falou o seguinte: é o luto de um processo que não deu certo. Na verdade, me incomodou essa frase, porque eu sei que você não pensa, eu acho que você não pensa como isso, em algo que, né, não é que não deu certo, é que terminou, né? E dói essa dor. Tá certo. Tá certo, tem razão, concordo com você. É o luto de um processo que acabou. É verdade, tem razão. Tá. E outra coisa, vindo vocês falarem aqui, eu queria perguntar isso para a Olivia, eu acho. Quem conhece aqui a Brené Brown, ela tem, enfim, fala sobre o processo de vulnerabilidade e tal. Ela tem um podcast que foi até a Bebel que me mandou, sobre os FFTs da vida, que é o Fucking First Time. Tudo que você passa pela primeira vez. E aí ela dá toda uma explicação. Tudo que você passa pela primeira vez sempre causa muita ansiedade, muito difícil, você comete muitos erros, porque é aquela sua primeira vez, né, naquilo. Geralmente, eu imagino, as pessoas se divorciam uma vez. Óbvio que tem pessoas que se divorciam uma, duas ou três vezes na vida. Será que num segundo divórcio, se a Olivia já viu isso, ou você, Mônica, eu ainda não passei por isso profissionalmente. Uma pessoa que está se divorciando pela segunda vez, ela passa por esse processo melhor, porque já passou por essas etapas, porque já buscou, porque já entendeu? Não necessariamente, eu vou só responder rápido. Se ela usou aquele primeiro processo como uma aprendizagem, ela passa melhor. Mas tem pessoas que batem com a cabeça na mesma parede várias vezes, né? Então. E o custo do reparo é sempre menor que o custo, é sempre maior que o custo da prevenção, né? E as pessoas não têm esse olhar. Eu coisas até que são irreparáveis. Eu acho que alguns danos que são causados aos filhos durante o processo de separação, eles vão tentar reparar quando adultos, mas foi exatamente sobre isso que eu quis falar, Bebel. Eu não sei, eu acho que, né, as experiências anteriores podem trazer bons ensinamentos, podem trazer traumas e, enfim, eu não sei, eu acho que é muito particular isso, e cada história é uma história, né? Cada história é uma história, então é difícil, né? Os contextos que motivam uma separação são muito diferentes, então é difícil dizer, mas é claro, como tudo na vida, né? Quanto mais experiência, também vem, né, mais velhos, com mais estrada, a gente aprende alguma coisa, a gente espera-se pelo menos. Mas eu queria responder aqui a Flávia Campos perguntou para a gente: quando aguarda, é possível negociar com o que dispõe a lei? Flávia, sim, é possível a gente negociar como é que vai se dar essa guarda, os limites, dentro dos limites legais, né? E eu acho que esse é o principal papel do advogado hoje, trazer esses limites, as balizas da lei, né, até onde pode. E dentro dessa baliza, o acordo é plástico. Então, se vamos tomar algumas medidas, algumas decisões de quem vai ficar responsável por o quê, dividir atribuições em relação aos cuidados com os filhos, ou dividir o tempo de uma maneira criativa, que às vezes não é usualmente adotado pelo Poder Judiciário, mas é dentro dos limites da lei, pode, cada família, até porque na prática as pessoas vão fazendo, vão experimentando e vai funcionar o que estiver funcionando ali para eles. Antigamente se discutia muito, não, uma semana com cada um filho é muito ruim para a criança, ela tem que ter um domicílio. Os juízes não davam, né? Os psicólogos eram contra. Hoje isso já mudou. Então, assim, dentro do que diz a lei, se a criança, nesse exemplo, está com uma convivência significativa com o pai, com a mãe, com a família extensa, né? Se ela está protegida, se aquele combinado atende o equilíbrio, né, e o melhor interesse da criança, dentro dessas premissas, ele é plástico para as pessoas negociarem e combinarem do jeito que for possível para elas, né?
E, então, a gente tem que lidar com essa diversidade, né? Também dos estilos de vida e dos trabalhos. Então, sim, é possível negociar, gente. A lei, ela não é uma forma de biscoito, né? É importante falar isso, que vem para dizer como vai ser. Ela vem para trazer esses limites. E dentro desses limites vem a criatividade, a customização dos acordos, né? Dos combinados. A gente está terminando, faltam 5 minutinhos. Eu queria ler alguns comentários, né? A Flávia Campos falou, o luto dos filhos também. A Juliana Mello, é o fim de um sonho, dói mesmo. A Joana, acho que a nossa cultura vive da esperança e acho lindo, mas muitas vezes afasta da realidade que é de finitude. Bonito. Legal, bonito isso. Eu queria até aproveitar essa para falar, voltar para a tua metáfora do banheiro, Mônica, mas para a gente pensar... Da obra, Bebel, etapa do banheiro, ninguém sabe que a minha obra é nos banheiros. Ai, desculpa, você falou em obra. Eu falei em obra. A minha casa está em obra. Essa intimidade agora, quem expôs foi você. Desculpa. Vão ficar lindos. Vão ficar lindos mesmo. Mas eu fiquei pensando que, como uma obra, né, ela tem um antes, um durante e um depois, né? A gente tratou um pouco aqui do antes, um pouco do durante, e a gente tem que se preocupar também com o depois, na hora de você reestruturar a família, quais papéis, como é que eles estão se dividindo, é como botar a toalhinha no lugar certo, vamos botar a obra na cozinha, é como piorar, é como pendurar os apetrechos na parede, colocar os pratos, onde vão ficar os pratos, onde é que é prático, onde é que eu vou botar os paninhos de prato e assim por diante. Então, existe, no meu ponto financeiro, principalmente, eu acho que eu olho muito para o depois. Aprendi com você recentemente que é interessante também olhar o emocional, como é que você está estruturando esse seu novo momento também, né? Como é que em que base você está construindo esse seu novo momento. E então pensar nesse depois também, né? Eu acho que o depois, Bebel, o depois vai ser muito consequência de como foi o antes e como foi o durante. Eu acho que é não esquecer que isso é um processo, que você pode realinhar, voltar à pista principal em qualquer momento, né? Se, como disse a Patrícia, entender a sua vulnerabilidade, entender a vulnerabilidade do outro, entender a sua corresponsabilidade nesse processo, e aí você vai conseguir voltar à rota do objetivo de se separar. Não quer dizer que um divórcio bem-sucedido é aquele que o casal se reconcilia, não. O divórcio bem-sucedido é um divórcio onde o casal consegue repactuar novos papéis, colocar as fronteiras entre um sistema que era um sistema familiar único para duas famílias que vão se constituir, preservando as diferenças e hierarquia de cada chefe daquela família. Então, fala, Paty. Não, pode terminar. Não, mas é isso. Eu acho que eu acabei... É porque falta um minutinho para a gente fechar, né? Eu vou de novo falar sobre a nossa frase, né? Daqui, do título. Vou me separar e agora eu vou usar a obra da Mônica como, enfim... metáfora. Como uma metáfora, porque o que vem na minha cabeça é quando a gente decide fazer uma obra, a gente não precisa chamar um arquiteto, planejar, olhar a planta. Começa desconstruindo, quebrando umas coisas, tirando fora, quebrando, desconstruindo. Aprovado em conjunto, né, com quem mora dentro da casa, e aí começa um processo. Muito bom. É a mesma coisa, né? Ótima metáfora, Muito bom. Gostei muito. Chame a sua equipe. Arrumar uma equipe,
ver essa equipe conciliar, né? Conciliar os especialistas, porque você tem que lidar com arquitetos, com mestres de obras, com pedreiros, com gesseiros, Engenheiro, arquiteto, decorador, meio- sei lá. E no meio do caminho as coisas mudam, né? Você vai fazer uma outra coisa. Eu falei, ih, não, isso aqui não deu certo, não. Vamos fazer de outro jeito que aqui Por isso é legal fazer um projeto também, você já começar a visualizar como vai ser, né? Também começar a fazer esse exercício de botando no papel lá o projeto, estudos. Mas sabe qual é a estudos. diferença, gente? Ninguém faz uma obra na emoção. Vou fazer uma obra agora, sou um arquiteto, não sei o que lá. Tem nada para fazer, vou fazer uma obra. Se bem que tem, hein? Se bem que Mas é tem. raro. Não vai dar certo. Mas as pessoas se separam assim, né? Vou me separar, sair de casa. Acabou. É. E aí... Enfim. É isso, gente. É isso. Muito bom, Viu? muito bom. Muitas Meninas. lives sobre esse assunto, tá? Tem Foi muita ótimo. Coisa ainda para falar. É. Esse é um Então assunto tá, que não ó. acaba. Não. Beijos, Beijinho, meninas. gente. Beijos Obrigada, a todos. pessoal. Obrigada a Até todos quinta que nos vem. escutaram. Até semana que Até vem. quinta. Beijão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.